Fala aí meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sei que vocês gostam muito. Vamos falar sobre investimentos no exterior, como dolarizar o seu patrimônio, receber renda passiva em dólar. Depois dessa alta absurda do dólar frente ao real em 2024, o dólar chegou a bater 6,30, agora no início de 2025 ele caiu um pouquinho, estamos ali na casa dos 5,90. Eu comecei a receber muitos questionamentos. Pedro, me ajuda a investir no exterior, como eu invisto, compro REITs, compro stocks, compro ETFs, como eu faço, como eu diversifico. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente para você que está dando esses primeiros passos no exterior. Eu sempre falo a importância de que é investir, que é dolarizar o seu patrimônio. Investir no exterior não é uma opção, pessoal. Nós vivemos em um país com uma economia instável, com uma moeda fraca, e a partir do momento que a gente tira parte do nosso patrimônio e coloca em uma moeda forte, em uma economia forte, a gente traz uma proteção e uma segurança maior para o nosso patrimônio. Sem falar, né, pelo fato de estar em uma economia melhor, uma economia mais segura e uma moeda mais forte, o potencial de retorno desses ativos, o potencial de retorno quando a gente investe no exterior é muito maior do que, por exemplo, os ativos listados aqui na nossa bolsa. Então eu vou trazer aqui de forma simples, uma estratégia extremamente fácil de se fazer para você começar a diversificar lá nos Estados Unidos. Então esse é um primeiro passo, você vai começar a montagem de sua carteira através de ETFs. E para te falar a verdade, pessoal, você montando uma carteirinha extremamente simples de ETFs mesmo, você já vai estar muito bem diversificado, já fica uma estrutura muito boa no exterior, que você pode até manter isso pro resto da sua vida. Mas se futuramente, depois que você tiver uma experiência maior, você pode ir escolhendo diretamente outros ativos, como stocks, né, que são as ações norte-americanas, escolher alguns REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Mas para começar, sem sombra de dúvida, você deve começar por ETFs. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos extremamente simples, onde com apenas dois ativos, apenas dois ETFs, você já vai estar muito bem diversificado, tanto nas stocks, nas ações americanas, como nos REITs, os fundos imobiliários americanos. Então para as stocks eu vou trazer duas opções de ETFs, e para os REITs eu vou trazer duas boas opções também de ETFs que replicam o desempenho dos melhores REITs lá dos Estados Unidos. Para quem não sabe, os ETFs são uma forma da gente diversificar em um único ativo. Quando a gente compra uma cota de um ETF ou uma fração de uma cota de um ETF, a gente está comprando uma cesta de ativo. O ETF é um fundo de investimento listado em bolsa, um fundo de investimento que replica o índice de mercado. Por exemplo, um ETF que replica o índice S&P 500, o índice S&P 500 representa o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Um ETF que replica esse índice, ele vai comprar exatamente as 500 maiores empresas que estão dentro daquele índice. Então é uma forma muito simples da gente diversificar, da gente se expor a uma grande variedade, a uma grande quantidade de ativos. Então primeiramente eu vou mostrar aqui dois bons exemplos de ETFs de REITs, e depois no final eu vou mostrar dois bons exemplos de ETFs de stocks. Começando aqui pelo famoso VNQ, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô sempre falando sobre esse ETF. É um ETF que tá na minha carteira pessoal, um ETF que tá também na nossa carteira pública. Atualmente uma cota do VNQ custa $90. Aí você poderia imaginar, nossa Pedro, uma única cota custa quase R$600. Pessoal, lá nos Estados Unidos é sempre bom lembrar que a gente consegue comprar no mercado fracionário, a gente consegue comprar de fato uma fração daquela ação, uma fração daquele ETF, ou seja, eu consigo comprar 50% desse ETF, 10%, a partir de $5 a gente consegue comprar pequenas frações. Então não tem essa desculpa de que é muito caro investir no exterior, de forma alguma. A partir de $5 a gente já consegue se expor, comprar uma pequena fração que seja. Aqui eu estou no site ETF.com, esse é o melhor site que existe para você analisar ETFs. Aqui você encontra ETFs do mundo inteiro, basta você digitar o ticker aqui, a gente vai achar todas as informações do ETF. O site ele é em inglês, mas você consegue através aqui do Google Chrome traduzir ele para português, então fica muito fácil da gente poder analisar, a gente poder verificar os dados necessários. Por exemplo, acabei de traduzir, a gente consegue ver, por exemplo, as participações, quais são os REITs que estão dentro desse ETF. Aqui embaixo a gente tem algumas informações importantes, por exemplo, taxa de despesa seria a taxa de administração, que é de apenas 0,13
13%. AUM, que é o patrimônio sob gestão, que é de 35 bilhões. Aqui a data de início, isso é muito importante. Eu sempre falo com vocês a gente priorizar ativos que já se provaram no tempo, ativos que já estão listados há muitos anos. E o VNQ existe desde 2004, ou seja, mais de 20 anos que esse ETF está listado na Bolsa Americana. É sempre bom lembrar também que é um ETF da Vanguard. A Vanguard é uma das maiores gestoras de fundos do mundo. Quando a gente vai investir em um ETF, a gente tem que analisar quem é o gestor desse fundo, porque é ele que vai tomar as decisões. Você está delegando o poder de decisão para o gestor. Então é muito importante a gente delegar para uma instituição extremamente competente que já se provou no tempo, que no caso aqui é a Vanguard, que é uma instituição competente e renomada. Então aqui a gente viu que é um fundo que existe desde 2004, uma taxa de administração muito baixa, de apenas 0,13% ao ano, e um patrimônio sob gestão de 35 bilhões. Guardem essas informações, porque agora a gente vai comparar com o outro ETF que é bem parecido com o VNQ. Esse outro ETF que eu trago aqui para vocês é o XLRE. É um ETF que também investe em REITs. Atualmente uma cota está custando 41 dólares. Vamos ver as informações aqui embaixo pra gente comparar. Ele já é um ETF de quê? De 2015. Ele é um ETF 10 anos mais novo que o VNQ. Ele tem uma taxa de administração um pouco menor, de 0,09%, e ele tem um patrimônio sob gestão de 7 bilhões. Lembra lá que no VNQ era de quanto? De 35 bilhões. Então o VNQ, pessoal, ele ganha no quesito de gestora. A Vanguard é uma gestora muito mais vantajosa. Ele é mais velho, ele já se provou no tempo, tem mais tempo de mercado. A taxa de administração é um pouquinho maior, então nesse caso o XLRE é um pouco melhor. E o patrimônio sob gestão do VNQ é bem maior, então isso é também uma vantagem para o VNQ. Analisando aqui, você pode vir aqui holdings, eu voltei aqui para o inglês, a gente vai analisar o portfólio do VNQ. Aqui a gente verifica as maiores posições do VNQ, que são os REITs. Primeiro a gente tem que verificar o que? O número de ativos, o número de REITs que ele tem no seu portfólio, que é de 160. Então quando você compra uma cota do VNQ, uma fração dessa cota, você está se expondo a 160 REITs norte-americanos. Olha a importância, olha essa diversificação, o quanto é tranquilo o quanto é bom a gente investir através de ETFs. Aqui a gente tem as maiores posições do ETF. Aqui a gente vê que a maior posição, 14% praticamente, está em dólar. Mas na verdade, se você for aqui no site da própria gestora, as informações no VNQ, você vê que 14% está, na verdade, está no VRTPX. É um outro ETF de REITs da própria Vanguard. Então 14% do portfólio do VNQ não está nos REITs propriamente dito, mas sim em outro ETF de REITs. Isso aqui para mim é um ponto negativo do VNQ. Apesar do VRTPX, a gente olha aqui, ele é um bom ETF de REITs também, bem diversificado, possui boas alocações, mas o fato dele estar ali 14%, isso eu considero um ponto negativo. Mas se a gente for olhar aqui também o restante, né, as posições dos REITs exatamente do VNQ, que é o Prologis, que é um dos maiores REITs de galpões logísticos industriais do mundo. Na verdade é o maior, né? É o maior REIT lá dos Estados Unidos. Equinix, que é um REIT de data center. American Tower e o El Tower, que são REITs de torres de telecomunicações. Isso é muito forte lá nos Estados Unidos, de data center, que no caso aqui a gente tem o Equinix, tem o DLR também, que é um REIT importante de data center. A gente tem também o SPG, que é um REIT de shopping center lá nos Estados Unidos. Public Storage, que é muito famoso. Realty Income, que é um REIT de renda urbana, possui ali uma grande quantidade de imóveis do comércio, do varejo em geral. E se a gente for fazer uma comparação com o XLRE, o que a gente verifica? Vocês lembram que aqui no VNQ ele possui 158 REITs. Já o XLRE, ele é muito mais concentrado. Ele possui apenas 33 REITs no seu portfólio, os 33 maiores. Mas você percebe que as maiores posições do XLRE são justamente as mesmas do VNQ, que são justamente os maiores REITs lá dos Estados Unidos. Porém, o VNQ é muito mais diversificado. Ele possui uma exposição a uma quantidade muito maior de REITs norte-americanos. Mas aqui a gente vê o Prologis, a gente vê o Equinix, American Tower, o El Tower, SPG, DLR, Realty Income, mas ele é muito mais concentrado. E eu sempre falo que tudo que é mais concentrado
eu considero que tem um risco maior, e tudo que é mais diversificado tem um risco menor. Porque, por exemplo, o Prologis, ele está ocupando 10% do patrimônio do XLRE, mas no VNQ ele ocupa apenas 5%. Resumindo, pessoal, as duas formas seriam formas interessantes de você se expor aos REITs norte-americanos. Não faz sentido você ter os dois. Porém, eu gosto mais do VNQ justamente por quê? Porque ele tem mais tempo de mercado, tem uma gestora mais consolidada, tem uma diversificação maior, ele se expõe a maior quantidade de REITs, porém ele tem dois pontos ali que perdem para o XLRE, que seria uma taxa de administração um pouquinho maior e o fato dele se expor, a maior posição dele está em um outro ETF da própria gestora. Mas mesmo assim eu continuo mais tendencioso para o VNQ. Mas como eu disse, qualquer um que você escolher, que você analisar, que você for friamente ali olhar, vai ser uma boa escolha. Partindo agora para os ETFs de estoques, vocês já devem até imaginar quais serão esses dois que eu vou comparar, que é o que eu sempre pergunto: Pedro, qual que eu invisto, VO ou IVV? Eu vou trazer um comparativo exatamente como eu fiz ali com o VNQ e o XLRE. Começando aqui pelo VO, né? O VO, quem me acompanha sabe que eu tô sempre falando do VO, é o que eu tenho na minha carteira, tanto na minha carteira pessoal como na carteira pública. Atualmente uma cota custa $555. A gente olhar aqui embaixo, esses principais indicadores, a gente vê que ele é um ETF de 2010, ou seja, já existe aí há quase 15 anos, uma taxa de administração de 0,03 e um patrimônio sob gestão de 623 bilhões. Ele é um ETF da Vanguard também, que é uma das maiores gestoras de fundos do mundo. Já comparando com o EVV, que é um ETF muito parecido com o VO, já te adianto que não faz sentido nenhum você ter os dois, porque eles são bem parecidos, como vocês vão ver aqui agora. O IVV, ele também é de uma gestora renomada, que é a BlackRock, que também é uma das maiores gestoras do mundo. E fazendo esse comparativo aqui dos indicadores, a gente vê que o IVV é mais antigo, ele é de 2000. A gente acabou de ver que o VO ele é de 2010, o IVV ele é de 2000, ou seja, ele é 10 anos mais antigo. E se a gente for olhar, a taxa de administração é de 0,03, exatamente como a taxa de administração do VO. Nesse quesito eles empatam. O patrimônio sob gestão, o VO é um pouquinho maior do que o IVV. O IVV é de 602 bilhões e o VO de 623. Então você percebe, pessoal, que aqui é muito parecido. A taxa de administração é igual, as duas gestoras são fantásticas, uma das maiores do mundo. O IVV tem a vantagem de ser mais antigo, porém o VO tem a vantagem de ter um patrimônio patrimônio sob gestão um pouquinho maior. Agora, indo para comparação das holds, lembrando que os dois replicam exatamente o índice S&P 500. Então vocês vão perceber aqui que eles são bem parecidos também em relação a isso. O VO, ele possui 504 empresas no portfólio e o IVV também 504 empresas. Se a gente olhar aqui as maiores posições, começando aqui pelo VO, a gente vê que é Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, exatamente as mesmas empresas. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Google, Tesla, enfim. Uma ou outra ali vão estar em posições diferentes, em porcentagens diferentes, mas no final do dia, no final das contas, vai ser quase que a mesma coisa. Então, pessoal, em relação a essa dúvida aqui entre o IVV e o VO, eu recebo muito essa pergunta. Então, na verdade, pessoal, aqui tem um empate técnico. Eu não consigo te falar qual é melhor. Qualquer um dos dois vai ser uma boa opção e você vai estar investindo praticamente na mesma coisa. O que acontecer com um vai acontecer com o outro. Se o S&P 500 subir, os dois vão subir de forma muito parecida e vice-versa. Se o S&P cair, os dois vão cair de forma muito parecida. Então podem ficar tranquilos em relação a essa decisão aqui. Qualquer um será uma ótima escolha para você. Você vai estar se expondo ao melhor índice de ações do mundo, que é o índice S&P 500. Tá vendo, pessoal, como é simples começar a investir no exterior? Em apenas 2 ativos que você escolher entre esses 4 aqui, você já vai estar praticamente com uma carteira formada. Você já vai estar se expondo de uma forma muito tranquila no mercado americano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a se posicionar, a dolarizar parte do seu patrimônio. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!